Aleluia, Jesus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por mais esse dia que nos fez o Senhor. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Aleluia, Jesus. E depois Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 em diante. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. E depois Daniel 12, 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posto sobre a boca da cova. Então o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Daniel capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14, diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. A Bíblia que nós acabamos de ler vai nos dizer sobre a vida de Daniel, um homem temente a Deus, um homem
que debaixo de leis decidiu servir ao Senhor com toda certeza, sem nenhum engano, sem nenhum medo do que iriam dizer, do que iriam fazer, do que iriam pronunciar sobre a sua vida, sobre o seu modo de sentar, de se levantar, de beber, de falar, de vestir, pelo seu dia a dia. O homem que decidiu ser reto diante do Senhor, servir ao Senhor, mesmo aonde não era a sua casa, mesmo aonde não era o teu povo. A Bíblia disse que Daniel assentou em seu coração, mesmo lá fora, não se contaminar com as porções, com os manjares, do que aquele reino tinha para proporcionar para ele. E a Bíblia vai nos dizer que caçaram algo para acusar, para tentar parar Daniel, porque todas as coisas que olhavam e viam, não tinha jeito, não achavam erro naquele homem. Porque se nós pararmos e pensarmos, verdadeiramente um homem de Deus, ou a mulher de Deus, ele é diferente. Ainda que muitos olham e não agradam, dizem para quê, por quê? Não precisa disso tudo, para que isso? Ah, isso é meninice. Isso foi lá atrás, agora é diferente. De alguma forma ou outra sempre querem caçar e acharem defeitos. Agora você pensa, Daniel, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que carregava a presença de Deus, que já vinha lá de trás interpretando os sonhos pela misericórdia de Deus, carregava sobre si a presença do Deus Altíssimo. Aquele povo se injuriou, começou a caçar o que fazer para derrubá-lo. Agora trazendo para os nossos dias de hoje, você, Daniel, porque só você e Deus sabe o que você passou para chegar até aqui hoje. Só você e Deus sabe o que você viveu para estar aqui hoje. Eu estava aqui sentado e meditando. Pessoas aqui em nosso meio, que se fosse por muitos não estariam aqui. Pessoas que já foram rejeitadas lá no mundo, lá fora. Eu estava aqui sentando e olhando o meu irmão Flávio. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Porque você vê hoje, você olha hoje louvando a Deus, orando, buscando, crente ao Senhor. Talvez você não conheceu lá no passado, onde muitos rejeitaram, onde muitos diziam que não valia mais nada, que não tinha jeito. E você vê a mão de Deus, ou seja, Daniel, só você sabe o que você passou para estar hoje na presença do Senhor. E no decorrer do dia a dia da sua luta, da sua peleja, da sua perseverança para morar no céu com Cristo. Porque a Bíblia nos ensina que é dia após dia, é carregar a sua cruz, é renunciar ao mundo, é largar o mundo, renunciar a ele e viver para Cristo todos os dias. Ou seja, todos os dias nós temos que derrubar, matar um leão, um gigante. Só que chega diante de fases das nossas vidas que nós se deparamos como Daniel. Ou paramos, ou decidimos renunciar ao mundo com mais gozo, com mais alegria. Ainda que ouvimos um edital dizer, olha, se você fazer, você já sabe, né? Olha, se você fazer isso, eu estou fora, eu te abandono. A Bíblia disse que chegaram até os ouvidos de Daniel. Olha,
até o rei assinou. E não é tão simples assim, é um selo com o seu anel. Não tem como voltar atrás. Daniel preferiu a presença. Talvez diante do que você tem vivido, você tenha se balanceado. Talvez você tenha olhado para trás e dizer, mas lá atrás era tão bom, tão fácil, tão simples, não passava por isso. Talvez você tenha olhado para a sua vida e dito, mas quando eu não era cristão não passava por isso. Não tinha cova me esperando. E hoje você chegou até a cova, ou está na porta, e está achando que por você estar na cova você está só. Por você ter chegado até aí, o Senhor não esteja te ouvindo. A Bíblia disse que Daniel se propôs em seu coração a orar e se humilhar diante do Senhor durante 21 dias. A Bíblia diz que por 3 semanas ele se entristeceu. E todos nós lemos e sabemos que o Senhor não apareceu a ele durante aqueles 21 dias. O Senhor não chegou e disse para ele, Daniel, eu sou contigo. Daniel, vai firme que eu estou aqui. Não. Mas só que Daniel conhecia a quem ele servia. Daniel propôs em seu coração servir ao Senhor, porque Daniel conhecia as maravilhas do Senhor. E a Bíblia disse que ele orando ao Senhor, e todos nós lemos e sabemos, por isso nós estamos neste propósito desta campanha. Que o anjo do Senhor vai aparecer e dizer, Daniel, desde o primeiro dia que você propôs em se humilhar e orar e buscar a minha face, eu me levantei e estou pelejando contigo e por ti. Ou seja, ainda que você não esteja ouvindo, ou ainda que você fechou seus ouvidos para não ouvir a Deus, porque talvez a tempestade está tão alta, tão grande na tua vida, que a sensibilidade você já perdeu, não consegue mais enxergar Deus na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque são lutas travadas, tremendas, que chega ao ponto de você achar que não vai suportar. Mas eu estou aqui para te dizer, desde o primeiro dia que você entrou, ainda que tenha 2 dias, ainda que tenha uma semana, ainda que tenha um mês, ainda que tenha 6 meses, ainda que tenha 1 ano, ainda que tenha 2 anos, mas desde o primeiro dia que você adentrou, nesta peleja o Senhor está contigo. Não é porque Ele ainda não te respondeu, não é porque Ele não mudou o teu cativeiro, que Ele não está contigo, que Ele não é o seu Deus. O segredo é permanecer, fé, crer que só Ele é Deus, porque ainda que você viva hoje esta peleja, mas eu estou aqui para te dizer, diante do teu Deus, ela não é nada. Ele muda em questão de segundos, transforma a sua vida da forma que Ele quer. Nem que para isso Ele precisa tratar comigo e contigo, mas Ele vai te ouvir e vai fazer aquilo que te apraz. A Bíblia vai nos dizer que diante desse decreto, Daniel se pôs
novamente em seu quarto, onde tinha de costume orar todos os dias, cedo, meio-dia e de tarde. Mesmo diante do decreto: olha, se tu continuar a fazer isso, tem uma cova te esperando. Não é simplesmente uma cova, não é que você vai entrar lá e vai ficar no aconchego, vai ficar esperando 10, 15 dias preso, não. Tem uns leões lá te esperando. Seja sincero contigo mesmo. Você teria coragem de continuar orando? Dia de hoje, da forma que eu e você estamos, é uma vida para o homem carnal, é uma vida perdida para o homem carnal. Ou você para de adorar a Deus, ou você vai morrer. Ou você para de buscar o teu Deus, ou então você morre. A Bíblia disse que Daniel abre a janela do seu quarto virado para Jerusalém e se prostra, reconhecendo o Senhor, Deus de Israel. Daniel, da mesma forma que ele era, ele continua crendo que só o Senhor é Deus. E de lá para cá vem um decreto: Daniel terá que ser jogado dentro da cova dos leões. A Bíblia disse que o rei tenta intervir da forma que ele tinha feito, não tinha como voltar mais atrás. Mas só que esqueceram quem era o Deus de Daniel. Esqueceram como Daniel andava na presença do Senhor. E quem era Daniel em meio à Babilônia. O que eu quero te dizer é: servir ao Senhor não tem como dar errado. Ainda que tudo vire ao contrário, ainda que tente de todas as formas, de tudo quanto é jeito, servir ao Senhor em sinceridade não tem como dar errado. Ainda que você veja daqui desabando, mas o Senhor cuida dos seus. Ainda que aconteça no teu vizinho, ainda que aconteça aqui, mas o Senhor tem cuidado dos teus. Para entrar na palavra, eu quero contar um testemunho. Em 2019, no forte da pandemia, minha casa foi muito criticada. Eu, praticamente. Mas me meteram a boca, me esculhambaram, me amaldiçoaram. Porque não aceitamos a vacina da Covid. Deus colocou em meu coração. Eu falei: nós não toma. Falaram: você vai matar suas crianças, você vai matar a tua casa. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. O cooperador Alberto esses dias me falou que estava trabalhando na casa da mulher e ela estava braba porque eu não quis. E eu pude ver o cuidado do Senhor. Tive contato com as 4 pessoas, tudo testada positivo. Um morreu uns 3 dias depois. Outra morreu talvez uns 15 dias. E outra foi uma irmã aqui da igreja, na festividade dos jovens. Nós fomos para trocar uma camisa da sua filha. De noite, quando foi no outro dia, ela disse: olha, eu não vou participar da festividade dos jovens porque eu testei positivo. E a Raquel estava no colo dela, dentro do meu carro, nós indo para a costureira. E eu falei: Jesus, só o Senhor para guardar, só o Senhor para cuidar.
E outros diziam que vai pegar, eu quero até ver o que vai acontecer. Outros diziam, vai pegar, eu quero ver o que vai acontecer. Depois vai ficar com a consciência pesada. Mas pela misericórdia do Senhor, Jesus guardou a minha casa. Porque uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas eu confio no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque assim eu creio, se o Senhor não permitir, não acontece. Se não for o Senhor, você não passa por esta peleja. Mas se for o Senhor, não tem ninguém que te arranca dela. Não tem homem com força que te arranca dela, se for o Senhor Deus. E a Bíblia disse que Daniel, lançado à cova, coloca uma pedra. Agora eu em casa meditando hoje, agora à tarde, eu imaginando como quando Daniel foi jogado na cova, se deparou com aqueles leões. Eu homem, imagino em mim que Daniel dá uma tremida. Certa vez eu estava no monte em consagração, 2014, 2015. Eu presenciei coisas extraordinárias da parte do Senhor. Eu ia para o monte só, eu e Deus. Nesse dia eu fui só passar a noite. Eu estava em uma tenda deitada numa rede, tinha acabado de meditar na palavra, tinha louvado alguns hinos, ainda bem que era para Deus, né, pastor? Louvado uns hinos da harpa. E deitei na rede, umas 2 horas da manhã. Com pouco chegou algo do lado. Não tinha parte no meu corpo que não arrupiou. Eu estava em jejum. Sempre fazia de 10 dias, 7 dias. Só bebia água. Algumas vezes fazia com pão. E eu, quando senti aquela presença, não teve um lugar no meu corpo que eu não arrupiei. E quando turrou de lá, eu fiquei quietinho, com medo. Porque da mesma forma que você sente a presença de Deus, você também sente a presença do diabo, do inimigo. E ali eu senti a presença e ele começou a rosnar. Não falava nada. E eu dentro de mim quietinho, Senhor, Tu sabes que eu estou com medo. E eu hoje ali no meu quarto, o Senhor me fez lembrar dessa passagem minha. Eu lá no monte só, em jejum e oração. Quando o inimigo chegou, eu tive medo. E eu imaginando, meditando em Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Na minha cabeça, talvez não. Na minha imaginação, Daniel dá uma travada, sabendo que ele iria conhecer Deus, sabendo que ele tinha um lugar certo. Não é assim? Muitas das vezes, já ouvimos muitos dizer, estou pronto, estou pronto, estou pronto. Quando a morte chega, fala, não, eu estou bom, eu quero viver, eu quero saúde, eu quero é mais. Eu estou forte. Na minha imaginação, Daniel, quando vê ele dá uma brecada, uma travada, penso eu, Daniel, orando, Senhor, foi por Ti.
Foi só porque eu não neguei o Senhor, Jesus. Parei neste lugar. Senhor, sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu pequei, não é porque eu fiz errado na tua casa. Senhor, eu vim parar aqui não é porque eu deixei de fazer algo para o Senhor, não, pela tua casa, não, pelos meus irmãos, não. Eu parei aqui, Jesus, foi porque eu decidi buscar a tua face. Eu estou aqui, Jesus, foi porque eu decidi viver da mesma forma que eu estou desde quando eu iniciei. Por isso eu vim parar aqui. E a Bíblia nos diz que Deus enviou um anjo para cuidar de Daniel. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você não tenha visto o anjo ainda. Talvez você tenha passado ou tenha estado dentro da cova dos leões e tenha se sentido sozinho. Mas deixa eu te falar algo. Se você estivesse sozinho, você já tinha morrido. Se você estivesse sozinho nesta peleja, reflita comigo, você não estava suportando, você já tinha parado. Ou seja, o Senhor está cuidando de você. Simplesmente você não tem enxergado, simplesmente você quer do seu jeito. Mas o Senhor Jesus tem cuidado de você. Mesmo em meio às suas pelejas, às suas batalhas. E a Bíblia disse que o rei perde o sono e ora ao Senhor, busca o Senhor. E no outro dia bem cedo vai lá: ô Daniel, por acaso o Senhor teu Deus, a quem você crê, a quem você prega, pode te livrar deste lugar? E assim você tem o poder de dizer hoje: vive o Senhor, ó Rei, pois o meu Deus me livrou da boca dos leões. Você tem um prazer de dizer isto hoje, o que você está vivendo. Você só está de pé porque o Senhor tem livrado você das bocas dos leões. O Senhor tem cuidado de ti. Ainda que os teus olhos não alcancem mais, não vejam mais, mas o Senhor tem cuidado da tua casa. Porque ainda que você acha que você fala, briga e cuida da sua casa, mas realmente quem tem cuidado da tua casa é o Senhor Jesus. Ai de mim, de você, se não fosse o Senhor cuidando da minha e da tua casa. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Debaixo desta palavra eu quero te convidar você a dobrar os vossos joelhos. E lembre do que você está passando, do que você está vivendo. Mas também lembre que tem um Deus fiel que cuida de você. Vamos orar. Glória a Jesus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Senhor meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra,